Ok. Boa tarde, meus lindos. Como é que vocês estão, hein? Ai, que bacana! Olha que cabelo bonito, né, Milena? Cabelo lindo. Mas vamos lá, turma. Hoje nós vamos iniciar sociologia, tá? Nós estamos zero de sociologia, zero. Então nós vamos começar pela base. Não adianta trazer uma aula assim, como está bem adiantado. Não, vamos pela base. Vamos lá no início, com tranquilidade, tá? Por quê? Porque a filosofia, a sociologia e a história, elas estão muito entrelaçadas, muito. Se você não souber história, se nós não tivermos aquela base histórica, nós não vamos ter um conhecimento muito grande, nem de filosofia e nem de sociologia, ok? Então, vamos começar do seguinte. Desde que o homem ele desenvolveu o seu pensamento cognitivo, ou seja, desde quando ele começou a pensar na sua relação com o meio ambiente, o ser humano ele vai sentir necessidade de viver em grupo, ok? De viver em grupo. Porque a partir do momento que eu começo a racionalizar onde eu estou, a racionalizar o que eu sou, eu sei que eu vou precisar de ajuda. Ajuda para caça, ajuda para me manter vivo. Então, a organização do grupo, principalmente a base, que é a família, ela veio desde que o homem era o Homo erectus, né? Foi a primeira fase evolutiva de pensar na família, foi o Homo erectus. Ele desceu da copa das árvores, ele passou a agregar o valor de ter um grupo só para si, não vai mais se alimentar dos seus filhotes na época do frio, nem quando não tiver caça. Então, ele será também o primeiro a ter uma relação com a natureza, uma relação de transformação. Veja bem, o Homo erectus, certo? Então, ele vai ser o primeiro na linha evolutiva de pensar em formação de grupo. O tempo passa, forma-se as civilizações do Oriente Médio, as civilizações que são da desagregação dos clãs, como vocês já viram isso em história geral. E mesmo assim, mesmo em todo esse processo, turma, o homem ainda busca a base familiar. O homem ainda tem como valor aquilo que a família passa, aquilo que a família expõe. Veja bem, nós, enquanto estamos dentro da barriga da nossa mãe, nós não escolhemos onde nascer, em que maternidade nós vamos nascer, nós não escolhemos quem serão nossos pais. Não, isso está além do nosso alcance. O que nós sabemos é que nós nascemos em um grupo e esse grupo nos passa valores que já receberam anteriormente dos seus pais, dos seus avós e assim sucessivamente. As pessoas podem até dizer que a sociedade muda aos poucos, mas o que muda aos poucos, turma, é a nossa maneira de encarar o mundo. É as rupturas que nós temos ao longo da nossa vida, certo? Então, nesse ponto, é o que eu quero que nós possamos, então, começar a entender a sociologia. Veja bem, preocupação com o grupo sempre tivemos. O homem, desde o período que ele era Homo erectus, ele teve a organização familiar. Com esse grupo, ele pôde caçar
com mais facilidade, ele teve abundância na pesca e uma proteção natural. O tempo passa, esse grupo ele vai passando por um processo evolutivo. Nós chegamos nas civilizações do Crescente Fértil, Egito, os povos da Mesopotâmia, que eles estão atrás de áreas para agricultura, correto? E eles então vão formando as grandes famílias que nós denominamos clãs, certo? Um clã é uma grande família que possui um ancestral comum. Então, nessa época, era muito comum você ter muitos clãs. Um chefe, aquele que é o criador do grupo, e aquilo que será seus netos, seus bisnetos, e assim sucessivamente. Mas, veja bem, independente do tempo, nós, enquanto investigadores da sociedade, nós temos algo em comum. Todos esses grupos que se formaram, eles precisavam de regras. Eles precisavam de quê? De normativas. O que era certo fazer, o que não era certo fazer. Porque essas normas, com o tempo, mesmo que eu não concordasse, mas eram normas que mantinham o grupo protegido. Eram normas internas do nosso convívio e normas externas para a proteção maior do grupo, certo? Então, olhem bem, forma-se os grupos. A partir do momento que forma-se os grupos, nós precisamos de regras, nós precisamos de normas, tanto para a questão interna do nosso convívio, quem é aquele que mantém o grupo, o que cada um dentro daquele grupo vai fazer, isso é a normativa interna, quanto aqueles que serão destinados a proteger o grupo de ataques, de invasões e de possíveis inimigos. Ao longo da história do ser humano, é prático você entender a norma interna e a norma externa, ok? Tá bom? Então, de um modo bem básico, nesse primeiro momento, eu quero que vocês entendam a importância da formação do grupo social. Como esse grupo vai se autoproteger, como esse grupo precisa de normas de convivência. Não existe, turma, não existe nenhum grupo que não tenha suas normas de convivência. Elas podem ser diferenciadas de família para família, de igreja para igreja, de escola para escola, mas há algo comum. Todas essas instituições, elas precisam de normas, certo? Ok, primeiro ponto. Segundo ponto, nós vamos pegar basicamente a Idade Média, ok? A idade que vai se formar a partir do século V, quando a Igreja Católica ela assume o poder, ela vai instituir as normas internas e as normas externas. Então, a igreja ela vai dar uma unidade a um mundo descentralizado, ok? Veja bem, nós saímos lá do Homo erectus, falamos sobre o Crescente Fértil e agora nós estamos exatamente na Idade Média. E nessa idade que vai do século V ao século XV, historicamente, é o período de domínio da igreja.
São 1000 anos de domínio da igreja. Então, a igreja adota seus dogmas. O que são dogmas? São as verdades absolutas. São as regras, são as normativas que a igreja impõe à sociedade. Família, casamento, obediência, virgindade, honra, destreza. São valores que vão ser muito comuns na Idade Média. Mas destaque, minha turma querida, é a igreja que vai ser a instituição que vai controlar este período. E, a partir do momento do controle da igreja, o que ela também impõe? Veja bem, a igreja, como toda instituição que chega ao poder, ela não quer sair, correto? Ela não quer sair. Então, a igreja, ela vai ter como alicerce do seu poder, alicerce dos seus dogmas, o analfabetismo. Não é que as pessoas não queiram saber, é tirado delas esse saber. Porque o analfabetismo, ele vai alimentar a crença na instituição católica. O analfabetismo vai impedir que o ser humano leia a Bíblia, que comece a entender que aquilo que é praticado pela igreja não é o que consta na Bíblia. Então, nós vamos ter 1000 anos, segundo a maioria dos historiadores, dos sociólogos, 1000 anos de estagnação. É por isso que eles chamam a Idade Média de Idade das Trevas. Trevas é a ausência do conhecimento. Trevas é o analfabetismo. Por quê? Porque isso impede que a maioria das pessoas em determinado lugar dentro da Europa comece a questionar as verdades impostas pela igreja. Tá bom? Então, olha só, 1000 anos que a igreja institui regras, que a igreja estabelece normas e as pessoas são obrigadas, olha a palavra que eu estou usando, turma, são obrigadas a aceitar. Caso contrário, elas serão presas, elas serão torturadas, porque a igreja vai estabelecer o Tribunal da Santa Inquisição. Então, quem tem o conhecimento, aquela pessoa que deseja estudar, aquela pessoa que deseja ler, aquela pessoa que deseja estar à frente daquilo que a igreja coloca, ele é um herege. Ele é um desafiador. Ele é o inimigo de Cristo. Ele é o inimigo de Deus. Então, veja bem, a igreja coloca qualquer questionamento, qualquer pensamento científico, qualquer pensamento racional como uma quebra de acordo com a palavra de Deus. Então, você será caçado, você será um herege, você precisa ser punido. Várias pessoas, vários físicos, Nicolau Copérnico, um exemplo, ele foi perseguido pelo tribunal e ele foi o quê? Condenado pela Santa Inquisição. Galileu Galilei, ele também será preso e ele só não será morto porque ele vai negar todo o seu pensamento.
mas ele será vigiado até o final da sua vida. Cristóvão Colombo, quando descobriu que a Terra não era quadrada, navegando para contornar a Terra e chegar às Índias, ele também foi considerado que louco. Ele também foi julgado e terminou a sua vida em um asilo. Nesse caso, turma, o asilo era para as pessoas renegadas da sociedade. Então, veja o que a igreja fazia com quem ousasse ser contrário aos seus dogmas. Então, nós que estamos vivendo a atualidade, nós devemos agradecer por pessoas corajosas, por pessoas destemidas, que enfrentaram a igreja, enfrentaram o tribunal, para que nós pudéssemos pensar com liberdade, para que nós pudéssemos ousar no nosso conhecimento, ok? Tá? Então, veja bem, primeira parte, formação dos grupos. Segunda parte, quando esses grupos começam a procurar áreas agricultáveis, que serão as margens dos rios, daí o crescente fértil. Terceira fase, o período medieval, o período feudal, onde nós, seres humanos, estávamos sob o domínio da igreja, onde nós estávamos sempre sendo dito o que nós iríamos pensar, aí a teologia, aí o teocentrismo. O que é o teocentrismo? Deus no centro de tudo. Eu não posso pensar nada que não seja aquilo que Deus deseja para mim. Mas quem é que me repassava isso? A igreja. Então era necessário quebrar, romper esse laço tão forte que a igreja tinha. Então, o pensamento sociológico, ele se estrutura enquanto uma ciência prévia no século XVI, com um movimento chamado Renascimento. Tá? Veja bem, o Renascimento, ele ocorre no século XVI, é um movimento que tem como objetivo romper os dogmas da igreja, é um movimento feito pela burguesia, a burguesia quer se expandir, deseja que o comércio possa crescer, e o comércio é limitado porque a Igreja Católica ela não concorda com o desenvolvimento da burguesia. Então, este século que vem com o Renascimento traz uma característica importantíssima, meus amados, que é o antropocentrismo. O homem no centro de tudo. O homem que pensa, o homem que indaga, o homem que questiona, o homem que pode se mover sem a autoridade de Deus. O homem que é dotado de livre arbítrio. Então, veja só, tá? Preste muita atenção. De um lado, eu tenho pensamento teocêntrico. Eu tenho pensamento que a igreja coloca Deus no centro de tudo, mas um Deus cruel, um Deus que não perdoa, um Deus de guerra, um Deus que não deixa o homem ter livre arbítrio. Do outro lado, eu tenho um movimento feito pela burguesia, aonde eu coloco o homem como centro de tudo.
antropocentrismo. O homem que toma decisões, o homem que desenvolve o comércio, o homem que estabelece o casamento com quem ele deseja, o homem que tem a quantidade de filhos que ele deseja, o homem que pode cobrar os juros que ele quiser. Então, olha o contraponto. Teocentrismo, antropocentrismo. E é nesse momento do século XVI, volto a frisar, século XVI, que nós temos a primeira base do pensamento especulativo. É como se eu convidasse vocês a voltar para o passado, a voltar onde o pensamento racional começou. Começou com o Renascimento. Começou quando o homem chama para si a responsabilidade da sua vida. Chama para si o livre-arbítrio. Chama para si as consequências dos seus atos. Então, no Renascimento, nós questionamos a igreja. No Renascimento, nós questionamos esse poder que Deus tem de não nos perdoar. Nós questionamos o Tribunal da Santa Inquisição. Nós questionamos por que a nobreza tem terras, por que o comércio não é desenvolvido. Então, esses questionamentos, essas especulações, acabam fazendo o Renascimento ser um movimento importantíssimo. O Renascimento será cultural, o Renascimento será econômico, o Renascimento será político, o Renascimento será científico. Então, a partir do Renascimento, nós temos a base do pensamento racional. E aí nós vamos ter o quê? O homem, não para aquele que vai estudar, mas o homem como objeto de estudo. O homem que se analisa, o homem que pesquisa sobre o corpo para desenvolver a medicina, para desenvolver uma sociedade melhor, mais racional. Ok? Até aí, alguma dúvida? Alguém deseja fazer alguma colocação? Alguém, de repente, não entendeu algo que eu falei? Vocês estão abertos a me fazer perguntas. Vamos lá, Vitor, vamos lá, Anne, Gabriel, Milena. Tá tudo ok? Tá dando para entender tudo direitinho? Tá? Ah, você acabou de chegar, que legal. Participe. Olha, não deixe de ouvir, tá? Porque toda informação nesse momento é muito importante, ok? Então, já que está tudo ok, que nós podemos continuar, veja só. Olhem bem. Agora, tem alguém que deseja falar? Gabriel, você quer fazer alguma pergunta? Carla? Quer fazer alguma pergunta, meu filho? É porque eu estou escutando um chiado, não? Ok, então, vamos lá, continuando, tá? Chegamos no século XVI, já temos a base do pensamento especulativo. O que é o pensamento especulativo? É o pensamento que duvida de tudo, é um pensamento cético, ok? Por exemplo, alguém diz, isso é um celular. Aí eu vou lá. É um celular. Então, este século, século XVI, ele vai ser um século de dúvidas.
O nosso mundo, ele virou de ponta cabeça. Tudo aquilo que era verdade passou a ser uma indagação. Tudo aquilo que a igreja colocava como certeza virou o quê? Incertezas. Então, o homem desse momento, turma, é um homem que está sofrendo uma grande transformação, mas ele sabe que esse sofrimento, que essa transformação é para o seu bem. É para o bem da sociedade, a sociedade renascentista, a sociedade dos mecenas, a sociedade de Leonardo da Vinci, a sociedade de Michelangelo, correto? Sociedade de homens que desafiaram um padrão estabelecido, o que não era fácil, turma. Nós teremos Erasmo de Roterdã, no seu elogio à loucura. Nós teremos Nicolau Maquiavel com O Príncipe, correto? Que será o livro de cabeceira dos reis absolutistas. Então, nós teremos mudanças significativas. Nós teremos um mundo de incertezas. Veja bem, essas incertezas é que vão gerando cada vez mais o quê? Que o homem esteja pronto, que o homem esteja apto a vencer essas incertezas. Que o homem possa desenvolver a sua capacidade intelectual para, então, viver em uma sociedade melhor, estabelecer regras de um convívio baseado em um contrato social, já dizia Rousseau, já dizia John Locke, né? O Estado e o cidadão precisa ter um contrato, e esse contrato será o quê? A Constituição. Veja que até o século que a igreja dominava, não se falava em Constituição. Não se falava numa lei moral dos homens. Era amparado na lei moral religiosa, nos 10 mandamentos. Agora não. Agora os países terão a sua normativa, terão as suas constituições. Aquilo que será o acordo entre o governo e a sociedade para o seu bem-estar. Nesse período também aparece René Descartes. E nós conhecemos muito a frase dele. Penso, logo existo. Observem, eu e vocês, nós existimos porque nós somos seres racionais. Nós somos seres que refletimos, que temos uma atitude, que não agimos só com instinto. Nós pensamos, nós refletimos sobre o que vamos fazer. Então, isso é muito importante para a sociologia, certo? Eu sei, e agora vocês sabem também, que a sociologia nasceu com o ser humano, no sentido de que ele pertence a um grupo, se desenvolveu mais quando o homem chegou a ser o Homo erectus, formação dos clãs, organização instituída pela igreja, e agora nós estamos em um período em que todas essas verdades desmoronaram. Esse homem do século XVI é um homem que duvida, é um homem cético, é um homem que aceita que tem dúvidas. É por isso que é dotado de livre-arbítrio, para que ele escolha, não que ele seja doutrinado a escolher, mas que ele possa ser responsável pelas suas escolhas.
Então, essa transformação, ela vai ser benéfica para a burguesia. O homem que tem dúvidas, o homem que questiona, o homem racional, ele é um homem burguês. Ele é um homem do novo mundo. Ele é um homem que estabelece um contrato. Ele é um homem que vai organizar a sociedade com uma base de leis de homem para homem e não de Deus para homem. É como se eu pudesse dizer a vocês que será agora o mundo dos homens. Não que Deus será esquecido, nada disso, turma. Em nenhum momento. Eles apenas acreditam que há um Deus, que Deus, ele perdoa, Deus dotou o homem de livre-arbítrio, então eles passam a ver Deus nesse momento como um Deus capaz de orientar e não determinar. Um Deus que ajuda, que não julga. Um Deus que perdoa e que não mata. Então, até a relação de Deus e homem, neste momento, terá alterações. Certo? Então, olhem bem. Século XVI, Renascimento. Aí você pode me perguntar, mas professora, qual foi o século real que apareceu a sociologia enquanto ciência? Aí eu vou te responder, século XIX, tá? O século XIX é o século que a sociologia, ela se, vamos supor assim, se organiza enquanto ciência. O que eu estou fazendo com vocês, turma, é um retrospecto para que vocês entendam por que a sociologia ganhou o status de ciência, ok? E isso começou lá no século XVI, com o Renascimento. Pensamento especulativo, pensamento dúvida, ok? O que Descartes falava? Que a dúvida é o primeiro passo para o conhecimento. Você só procura, você só indaga a partir das suas dúvidas. O ser humano que não tem dúvida, ele diz, ele adormece, ele morre. Porque são as perguntas que movimentam o mundo, são os nossos questionamentos, ok? Então, veja bem, a sociologia como ciência aparece no século XIX. O pensamento especulativo, século XVI. Aí ele vai crescendo, vai se moldando, a sociedade vai passando transformações, entramos na Revolução Industrial, temos um pensamento agora burguês, o iluminismo, que é o século XVIII, o século das luzes, traz um homem esclarecido, traz um homem agora que se separa de todo o domínio da religião. O século XVIII é o século da racionalidade, é o século do domínio da razão. É o século que o homem chama para si o direito de construir tudo. É o momento em que o ceticismo, o que é o ceticismo? É você duvidar de tudo, aflorece com tanta força que o mundo acaba passando pelas maiores transformações. Iluminismo, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Americana. Olhem bem o impacto, turma. O impacto daquelas ideias que nasceram lá no século XVI. O impacto do pensamento especulativo, daquelas pessoas que tiveram coragem de bater de frente
com aquela sociedade organizada. Esse pensamento cresceu, floresceu, chegou no século XVIII, veio a racionalidade. Vamos viver o iluminismo na sua plenitude, nos seus desdobramentos. E quando chegarmos no século XIX, veja bem, no século XIX, nós teremos a cientificidade. Olhe bem a palavra. Cientificidade. Ciência unido à técnica. Não basta só eu dizer a você 1 quilo de algodão é igual a 1 quilo de chumbo. Sabe por quê? Porque quando você fala chumbo, você pensa pesado. Você fala de algodão, você pensa leve. Então, o primeiro pensamento que você tem é: o chumbo nunca será igual ao algodão. Mas presta atenção, meus amores, eu estou falando 1 quilo e 1 quilo. Então, eu vou comprovar em uma balança que 1 quilo de chumbo equivale a 1 quilo de algodão. Tudo agora precisa ser comprovado pela ciência. Tudo agora precisa ser averiguado. Tudo agora precisa ter um método. A sociedade precisa ser avaliada agora dentro das ciências naturais. O homem precisa ser padronizado. O homem que organiza a sociedade, ele consegue, nesse momento, segundo a ciência, prever o que os outros podem fazer. Olha só a mudança. Século XIX, cientificidade. Ciência, técnica. Unidos. A partir daí, tudo que você falar, você precisa comprovar. Você precisa ter um método. Você precisa ser o quê? Você precisa explicar com base nas ciências naturais. O homem precisa ser quantificado, ok? O homem precisa fazer parte de uma sociedade igual. Homens que pensam iguais precisam estar em uma sociedade igual. Homens que pensam diferentes precisam estar em uma sociedade diferente. E aí nós temos burguesia de um lado e proletariado do outro. Tá bom? Olhem bem. Seres iguais, pensamentos iguais, burguesia. Seres que vendem a sua força de trabalho, proletariado. Então, agora eu tenho a sociedade dividida apenas em 2 grupos no século XIX. Aqueles que mandam, aqueles que têm os meios de produção, aqueles que são donos de fábricas, de minas, de lojas, e aqueles que trabalham, que vendem a sua força de trabalho, que são explorados e que não são ouvidos. Eu tenho um mundo dominado pela burguesia e eu tenho uma parcela que é subserviente, que é submissa, que não tem vez e nem voz. É esse o mundo, turma, do século XIX. É esse o mundo que a sociologia, enquanto ciência, ela vai estudar. Preste bem atenção. Lá no século XVI, a burguesia queria o poder, queria transformar a sociedade. Essa transformação só ocorreu de fato no século XVIII, com o iluminismo, com a Revolução Industrial, com a Revolução Francesa, com a independência dos Estados Unidos. Foi onde se concretizou o pensamento burguês. O século XIX é o século da burguesia, é o ápice da burguesia, é o domínio total da burguesia.
Então, eu vou ter uma sociedade onde quem manda e quem obedece. Quem manda não quer sair do poder. Quem obedece quer direitos. E é assim que o proletariado, veja bem, essa parcela que obedece, essa parcela que vende a sua força de trabalho, começa a fazer o quê? Passeatas, começam a fazer quebra-quebra, começam a fazer greves, porque eles começam a ter uma consciência da sua exploração. Eles começam a vislumbrar que eles trabalham muito, eles trabalham 18 horas, 16 horas. Crianças trabalham em pé 10, 12 horas seguidas. Mulheres trabalham 12, 14 horas e ganham pouco, que não dá para as suas necessidades básicas. Então, é nesse confronto, é nesse momento polêmico, onde eu tenho greves, onde eu tenho passeatas, onde eu tenho mobilização dos trabalhadores, é que a burguesia começa, então, a investir em uma ciência que vai estudar a sociedade. Então, é nesse momento que a sociologia surge como ciência. Em um momento de quê? De conflitos. Em um momento em que a classe trabalhadora, consciente dos seus direitos, consciente da sua exploração, começa a questionar o mundo organizado pela burguesia. E é nesse confronto que a burguesia começa a entender que se faz necessário uma ciência que estude a sociedade. Por que o trabalhador está se revoltando? Ele tem trabalho, ele ganha. Por que ele está indo de contra a quem lhe sustenta, a quem lhe estende a mão? A burguesia não parava para entender a exploração. A burguesia só pensava nos seus lucros. Então, é dentro desse contexto que Augusto Comte vai aparecer, veja bem, Augusto Comte vai se sobressair para explicar o que aquela sociedade está vivenciando. Ele será a pessoa que vai criar, olhem bem, turma, criar a palavra sociologia. Augusto Comte cria a palavra sociologia. E ele usa essa palavra em 1835. 1835, olha, século XIX, quando ele participa de um colóquio, quando ele participa de uma reunião para saber quais diretrizes se dariam para aquele problema. Então, ele usa a palavra sociologia. Sócio, sociedade, logia, estudo da sociedade. Uma ciência única, uma ciência que se preocupa com o que está ocorrendo, mas ele deixa bem claro que esse estudo é feito com base nas ciências naturais. A sociologia, ela será considerada a ciência mestra por Comte e por Durkheim. Será considerada a ciência que explicará todas as outras ciências. Será dado à sociologia o status de mestra. Todo o social será explicado através das ciências naturais.
é necessário que você estude o fato social sem envolver emoções, sem envolver o quê? O teu quadro pessoal. Você precisa estudar a sociedade com uma neutralidade. Você precisa estudar a pobreza com estatística. Você precisa entender a pobreza com dados matemáticos e não usando o quê? O teu pensamento no sentido de, coitado daquela pessoa que é pobre, vamos ajudar, vamos dar esmola. Não é isso. A sociologia é uma ciência que será utilizada no século XIX, uma ciência comprometida com o fato social, uma ciência comprometida com as ciências naturais, explicar tudo através de gráficos, explicar tudo através do quê? Da matemática, da física e da estatística. É assim que, nesse contexto, surge a sociologia, ok? A sociologia começa com pensamento especulativo, a sociologia se apropria das ideias iluministas, da sua racionalidade, e quando chega no século XIX, a sociologia, a palavra sociologia aparece primeiramente em 1835. Quem a usa? Auguste Comte. Para falar a verdade, é Comte, né? Porque ele é francês. Mas comumente nós falamos Auguste Comte. E ele, então, começa a trabalhar, começa a pesquisar o porquê das greves. E é nesse ponto, turma, que eu vou parar aqui um pouquinho com vocês, para que vocês possam interagir, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Eu realmente quero que vocês perguntem, porque você sabe que eu fico feliz em responder, que eu fico muito alegre quando vocês me perguntam algo coerente com o que eu acabei de explicar, ok? Vamos lá, meus amores. Alguma dúvida? Vamos lá, Milena, de cabelo lindo. Tem alguma coisa que você queira me perguntar? Vitor, Gabriel, Anne. Quando você for perguntar, você tira aquele do seu microfone, tá? Libera o microfone. Fale lá, Gabriel, o que você quer? Pode perguntar. Eu não estou ouvindo, Gabriel. Pode passar mensagem também aqui no chat, pode fazer isso. Gabriel, é só liberar seu som. Eu já liberei o som de todo mundo. Pode perguntar. Ou manda pelo chat. Isso mesmo. Amorei. Para mim aí, amor. Minha bateria está descarregando. Professora, tá me ouvindo? Estou te ouvindo agora, Gabriel. Professora, você falou aí sobre sociologia, o cara tem que ser imparcial, né, em relação a um estudo do que está acontecendo na sociedade. Essa daí não seria a ideia de positivismo ou tá ligado mesmo à sociologia? Ok, Gabriel. Uma pergunta muito interessante. Vou te explicar o porquê. Primeiro, você está me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Então, veja bem. Primeiro momento, a sociologia, ela é criada enquanto ciência, tá bom? Comte cria a palavra sociologia e tal. Depois que Comte cria a palavra sociologia, ele, Augusto Comte, desenvolve o seu método de avaliação da sociedade, que vai ser chamado de positivismo, certo?
Então, é por isso que, muitas vezes, nós associamos o positivismo com o aparecimento da sociologia. Porque o positivismo é um método desenvolvido por Augusto Comte para avaliar a sociedade, o seu método. Assim como o Durkheim vai ter um método dele, assim como o Marx terá o dele, que é o materialismo dialético, assim como também Weber terá o seu com a ação social. Mas, nesse primeiro momento, você tem que entender que a sociologia, enquanto ciência, ela foi criada antes que Comte colocasse o seu método para averiguação, ok? Ok, Gabriel? Você me escutou, meu filho? Ok, professora, eu entendi. Tudo ok mesmo? Entendi. É porque eu pensei que essa característica da imparcialidade fosse restrita ao positivismo, entendeu? Não pensei Não. que fosse uma característica já assim intrínseca da sociologia, né? Sim. Entendi. Só que, veja bem, Gabriel, toda ciência, ela tem como base, ela tem como característica a neutralidade. Toda ciência, tá? Então, é por isso que quando você diz assim, ciências naturais e ciências humanas. As ciências humanas, elas tendem ao nosso quadro teórico, você lê vários teóricos a respeito disso e vai formando a sua opinião. Nas ciências naturais, 2 mais 2 será 4 em qualquer lugar do mundo. Independente se eu esteja avaliando chorando, independente se eu esteja somando 2 mais 2 para o meu salário, ou 2 mais 2 para um bebê que acabou de nascer, 2 mais 2 será 4. Essa imparcialidade que Augusto Comte resolveu levar para a sociologia. Vamos avaliar a sociedade não com pena do trabalhador, não com pena daquele bebê que morreu por desnutrição. Vamos avaliar a sociedade dentro de uma neutralidade para que nós não possamos cometer erros nem para um lado e nem para o outro. Certo? Beleza, professor, já entendi. Obrigado. Ok. Outra pergunta? Gente, eu fico até assim, vocês entendem tudo tão rápido. Essa turma é maravilhosa. Já está todo mundo passado. Top, professora. Estou dizendo, eles entendem tudo tão rápido. Eu fico feliz. Vamos lá, Vitor, tem mais alguém que queira perguntar alguma coisa? Porque nós vamos entrar agora exatamente no positivismo, tá? Mas eu quero... obrigada, Vitor. Obrigado, tá? Eu quero que vocês entendam toda essa base que foi sendo construído para a sociologia, tá? Desde o pensamento do século XVI até chegarmos no século XIX. Porque o século XIX, o que é que ele traz, turma? Vamos visualizar, tá? Historicamente. É o século do imperialismo, é o século que a Europa precisa dominar, veja bem, precisa dominar o continente africano e asiático. É o momento da segunda fase da Revolução Industrial. Então, tenho muito produto que precisa ser colocado no mercado externo. É o momento da criação... Né, professora? Oi? Do constitucionalismo. Constitucionalismo, exatamente isso. É o momento em que nós vamos precisar do racismo científico para o domínio ideológico. Então, é um século que a ciência, a sociologia, ela vai contribuir e muito com a burguesia, turma. Veja bem, a ciência da sociologia, ela vai contribuir e muito com a burguesia, tá? Não adianta eu dizer para vocês, a sociologia apareceu e ela vai estudar o pobre e tal. Ela vai estudar o pobre,
mas ela vai dizer que o pobre está passando por isso porque ele não consegue poupar. Porque ele, o pobre, bebe muito, porque ele tem uma vida desregrada, porque o pai não pensa nos filhos, porque a mãe não pensa nos filhos, porque o pai é alcoólatra. Então, eles começam a averiguar vários problemas para culpar o pobre de ser pobre e de estar passando necessidade. Tá? Então, aí a burguesia, nesse primeiro momento, ela sai fortalecida. Sai fortalecida por quê? Porque eu tenho uma ciência comprovando que o pobre é desregrado, que o pobre ele não se civilizou, que o pobre não consegue poupar, que o pobre tem problema de desvio de conduta, enquanto que a burguesia tem as suas regras, a burguesia ela poupa, o pai que é burguês vive para sua família. Então você vai começar a ter um jogo muito complicado, e olhe bem, muito complicado mesmo, entre burguesia e proletariado, tá? Então essas duas parcelas, essas duas classes sociais, elas vão movimentar muito o século XIX. Mas a burguesia, volto a dizer, tem uma ciência que diz que o que eu estou fazendo é certo. O pobre está errado porque ele não consegue se civilizar. O pobre já nasce com uma natureza má. A burguesia, ela nasce para o bem, ela nasce para a filantropia, ela nasce para desenvolver. Então, esse meio termo, nesse momento, será extremamente importante você entender, tá? Então, olhem bem, a sociologia, a palavra sociologia é criada por Comte, mas quem estabelece a base da sociologia como disciplina, essa que nós estamos trabalhando, é Émile Durkheim, tá? Émile Durkheim. É ele que vai levar a sociologia enquanto ciência para a universidade, para as escolas. Então, não é, veja bem, não é Comte que se estabelece como pai de levar a sociologia para a universidade. É Durkheim, ok? Durkheim. Comte, ele cria a palavra e ele começa, então, a colocar agora o seu pensamento, colocar agora o seu método, que é o positivismo. Entendido? Ok, turma? Porque é assim, ó, nós não podemos falar tudo de uma vez. Qual era o objetivo hoje? Que vocês soubessem, passo a passo, até chegar no século XIX, que vocês soubessem hoje que Comte criou a palavra, mas que quem vai criar a sociologia como disciplina é Durkheim. Como apareceu o pensamento especulativo lá no século XVI com o Renascimento? Por quê? Porque o Renascimento vai combater os dogmas da Igreja. O Renascimento vai combater aquele pensamento dogmático. Vamos criar o ceticismo. Vamos ter penso, logo existo. A dúvida é o primeiro passo para a ciência. Então, nessa nossa primeira aula, essa é a parte mais importante. A nossa segunda será sobre o positivismo e Durkheim, certo? Tem alguém que queira fazer mais alguma pergunta? Vitor, eu acho que o seu áudio está ligado. Você quer fazer alguma pergunta, meu filho? Oi, prof. Estou dizendo, Fernando, que eu acho que tem alguém com o áudio ligado.
Ah, deve ser algum filho de Deus. É o Victor. Victor, Olha, desliga o seu áudio, cara. Já desativei dele. Pois é, meus filhos. Então, veja bem. Nesse primeiro momento, ele não quer desligar, Vitor, é porque ele ficou apaixonado por mim, eu não tenho culpa, né? Ok. Então, Fernanda, esse primeiro momento é toda essa base, tá? Na nossa segunda aula, aí eu vou falar só sobre o positivismo e sobre Emily Durkheim. Certo? Quando eu vou, nessa semana, eu ainda vou trabalhar com vocês filosofia e depois eu vou continuar a história da onde eu parei. Tá bom, meus amados? Se vocês não tiverem dúvida, agora eu vou ter que desligar, certo? Poxa! Depois eu vou inserir também o constitucionalismo, Fernanda. Muito importante, eu quero participar dessa aula. E contribuir. Porque a sociologia ela é a base de tudo isso. E nós vamos fazer uma coisa magnífica com nossos alunos que nenhum cursinho faz. Nós temos assim uma maravilhosa, poderosa, que é você aí interagindo com a gente. Arrasou, tamo junto. O que a gente pode fazer, né? É difícil ser gostosa, eu falo isso. Ai, né? amiga, eu não tô aguentando. Essa quarentena tá me deixando mais popozuda, eu tô super preocupada. Não se preocupe não, amada, porque acho que eu tô aqui nos meus exercícios, né? O Gilberto começa a rir. Eu digo, olha, Gilberto, é exercício, tá? Então, tá bom, olha, eu pintei meu então cabelo de louro, olha só. Luzes, uma pessoa chique. Olha, só para vocês. Só para vocês, tá? Ok, amados, beijos, olha. Beijo, professora, até a próxima, obrigada. Deus abençoe você, tá? Eu é que agradeço. Beijo. Até. Tchau.